E as empresas de consultoria privada começaram a trazer os seus primeiros levantamentos para a safra brasileira 2017-2018. Nesta edição, o Agricultura BR destaca o levantamento da FC Stone que atua nos principais países produtores do mundo, trouxe números que vão mostrando uma cara para a safra brasileira de soja. Em relação aos números apresentados, as estimativas da FC Stone para a temporada 2017-2018 está uma ampliação, observe, ampliação na área de produção de soja no Brasil em 3,1%. Isso ocorre por conta das áreas de milho que devem, de primeira safra, milho de primeira safra, que deve ter as suas áreas, parte delas, cedidas para a produção de soja. A indicação é de que 20% da área de milho de primeira safra venha a migrar para a soja, o que representa uma elevação na área com a oleaginosa de 3,1%. Ainda que tenha essa situação de área maior para a soja no Brasil, outros fatores são determinantes. Um deles é a questão climática provável para a temporada 17-18, que não deve ser tão satisfatória, tão favorável assim, como foi na temporada 2016-2017. E também fatores ligados à produtividade, que faz com que a FC Stone acredite que a safra brasileira de soja na temporada nova, 17-18, venha a ter um recuo de 7 milhões de toneladas. Com isso, deve cair de cerca de 114 milhões de toneladas para cerca de 107 milhões. É o que nós mostramos agora no gráfico. Daqui a primeira estimativa para a produção da soja feita pela FC Stone, começando pela área a ser ocupada com a safra na temporada 17-18. Aqui estão as áreas. Temporada 16-17 teve a ocupação de 33.810.000 hectares. A 17-18, como eu havia dito, deve crescer 3,1%, chegando a 34.900.000 toneladas, de acordo com os dados apresentados pela FC Stone nesse 1º de setembro. Aqui a área com produção de soja deve subir 3,1%. Esse aumento da área, como eu havia dito, tem a ver com a migração das áreas de milho para a soja. Olha, como é que isso acontece? As áreas de milho de primeira safra, evidentemente, são muito menores que as de soja. O Brasil produz milho em segunda safra ou na chamada safrinha. Entretanto, os dados apresentam da FC Stone, apresentam um recuo para a safra 17-18, que deve ser de 20% na área de primeira safra de milho e deve crescer a de soja. A de soja, como é concentrada toda em primeira safra, evidentemente, cresce 3,1%. Mas o que chama a atenção são as condições climáticas, as condições de lavoura, investimento em tecnologia, que deve fazer com que, mesmo com uma área maior de soja, tenha-se uma produtividade ligeiramente menor, o que deve fazer com que a produção da temporada nova seja até 7 milhões de toneladas mais baixa do que a temporada 16-17. Está na tela, olha só, temporada 16-17, produção de 114 milhões de toneladas. A 17-18, com uma expectativa de 106 milhões e 700 mil toneladas. Aqui uma relação à produtividade, considerando um clima normal, os níveis devem ser mais baixos que o do ciclo passado, o que foi beneficiado por um padrão climático excepcional que fez com que a safra de soja realmente tivesse benefícios climáticos e, com isso, uma produtividade ainda maior. Os primeiros números em relação ao que deve acontecer com a demanda da FC Stone, eu particularmente considerei um pouco tímidos. Tímidos frente aos números que já foram apresentados por outras empresas de consultoria privada e também pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Ainda assim, trouxe na sua revisão agora, da primeira estimativa, a FC Stone colocando uma expectativa de exportação na casa de 60 milhões de toneladas, ainda afirmando que esses dados podem ser revisados para cima, com um consumo de 47 milhões e 500 mil toneladas de soja no cenário interno.
interno brasileiro. Vamos aos números? Então aqui os dados na tela, você tem aqui o consumo brasileiro de soja, estimado pela FCA Stone em 47 milhões e 500 mil toneladas. As exportações aqui, de acordo com a empresa, em 60 milhões de toneladas. Esse número aqui das exportações está bem mais tímido do que os dados que vão sendo apresentados até então em relação à expectativa de exportação do Brasil. Mas dados no geral aqui. Primeiro, a FCA Stone acredita numa ampliação de área em 3,1%. Produção de 106 milhões e 900 mil toneladas. 106 milhões e 900 mil toneladas de soja devem ser produzidas de acordo com a FCA Stone. Exportação de 60 milhões de toneladas e tendo o consumo interno de 47 milhões e 500 mil toneladas.